E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Estamos ao vivo aqui em mais uma live, mais um vídeo, onde estamos estudando, se aprofundando versículo por versículo, com calma, estudando a primeira epístola de 1 a Pedro. Então, se você gosta do conteúdo de estudar a palavra de Deus, você está no lugar certo. Nós estamos nessa maratona. Eu não sei se esse é o 8º vídeo ou o 9º vídeo que nós já estamos todos os dias. Estamos aqui permanecendo, cavucando, digamos assim, na palavra de Deus para encontrar os tesouros ali. Então, se você caiu de paraquedas aqui, eu quero te motivar aí no primeiro vídeo lá dessa série. Você pode ir na playlist ali no canal, na playlist do estudo de 1 Pedro, ir lá no primeiro vídeo e começar a acompanhar conosco. Se você está assistindo, não faltou nenhum, quero te dar os parabéns, porque a tendência a tendência natural das coisas é começar e parar pelo meio do caminho. Todo mundo começa muito empolgado tudo que vai fazer, mas conforme vai fazendo ali a primeira semana, alguns nos primeiros dias, na primeira semana, ele para. Quantas vezes você disse que ia ler toda a palavra de Deus no ano e já no começo já parou? Quantas vezes você disse que ia fazer uma coisa e parou de fazer? Mas aqui, estudando, eu tô nesse desafio de estudar. Primeiro por mim, eu faço por mim, porque eu estudando, consigo se aprofundar na palavra de Deus, é algo que eu amo, que é estudar a palavra de Deus. E segundo, porque eu consigo passar para você também um pouquinho ali de entendimento. Então vamos lá, já pegou a palavra? Hoje, nesse vídeo aqui, eu quero falar mais um pouco mais, sobre os 3 estágios da salvação. Algumas pessoas me mandaram a mensagem lá no Instagram, inclusive se você não me segue, vai nesse QR Code aqui, tira uma foto, você vai ser direcionado para o meu Instagram, começa a me seguir, manda mensagens lá, dúvida, compartilha lá o que você tem achado dessas aulas e nós vamos conversando e edificando a vida um dos outros. Então eles me mandaram algumas perguntas lá e eles queriam que falasse um pouquinho mais sobre os 3 estágios da salvação. E no versículo 9, onde nós vamos se debruçar hoje, gastar um pouquinho de tempo, o apóstolo Pedro ele faz essa menção da salvação ali e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela, tá bom? Então pegue sua Bíblia aí, o seu marca-texto, o seu caderno de anotações e vamos lá para a tela do meu computador. Vamos ler 1 Pedro, vamos ler hoje a partir do versículo 3 até o versículo 9. Eu gosto muito de reler os versículos que a gente já passamos, porque aí vai trazendo na nossa memória, a gente vai se familiarizando com os textos bíblicos. Então vamos lá? Vamos para a tela do meu computador. Olha o que ele diz. Versículo 3 até o 9. Olha o que ele diz. Bem com calma, como a gente tem feito. Calma. Nós não estamos com pressa. Com calma, vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, o que moveu o Senhor para nos salvar? A sua grande misericórdia. E há uma diferença entre misericórdia e graça. Nós falamos sobre isso. Cristo dentre os mortos. Versículo 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar. Também já entendemos o que é isso. Guardados nos céus para vós, tá? Guardado. Ninguém vai tomar. Ninguém pode tomar, ninguém pode roubar, porque ela está guardada. Olha que incrível. Versículo 5. Que mediante a fé estáis guardado no poder de Deus para salvação, já prestes para se revelar apenas no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, é necessário. Diga aí, é necessário. É necessário. Você fala assim, por que eu estou passando por provas? Por que eu estou passando por esse período? Pedro diz, é necessário, meu irmão. É necessário que você passe por algumas provações. Que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Várias. Versículo 7. Para que a prova da vossa fé,
muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Pedro está dizendo: quanto mais prova da vossa fé, muito mais precioso, quer dizer, muito mais valioso se torna o nosso prêmio. Muito mais. Então, prova não é a quantidade de prova, é a quantidade de vezes que você é aprovado. E agora eu me lembro de uma ilustração que alguém me disse, ou eu assisti, li, não lembro agora. Mas que no dia da prova o Senhor não fala. Então nesse livro ele contava, onde eu vi, que quando você está estudando, você está no seu dia a dia, você pergunta para o professor e ele responde. Professor, estou com uma dúvida aqui nisso. O professor vai lá e responde, explica de novo, fala e tal. Só que aí tem o dia da prova. O dia da prova é você e a prova. Você não pode pedir ajuda para o coleguinha do lado, você não pode pedir ajuda para quem está na frente e atrás, e muito menos para o professor. No dia da prova, você vai perguntar: professor, como é que resolve isso? O que ele vai falar? Não posso responder. Porque hoje é o dia que eu estou verificando o que você aprendeu durante esse tempo. Hoje vai ficar evidente o que você aprendeu. Se é apenas da boca para fora ou você aprendeu. Nós vamos ver, coloca no papel. Então, a prova serve para isso. A prova vem para verificar o que a boca fala. Então, o Senhor move sobre a minha vida. Então vamos ver aqui na prova, aqui nesse dia, se eu posso mover mesmo. Senhor, eu estou aqui para servir o Senhor. Eu não estou aqui por elogio. Então vamos ver no dia da prova se a falta do elogio vai mover o seu coração. Estão compreendendo? Então olha só, vamos lá. Pelo fogo se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Versículo 8. Ao qual, não havendo visto, há mais. Está falando sobre nós. Nós não vimos carne e osso Jesus Cristo, mas eu amo. Eu amo a Jesus Cristo. As minhas ações falam disso. A minha vida fala disso. Então, nós não vemos, mas há mais. No qual, não vendo-o agora, mas crendo, vos alegrai com grande gozo, indescritível e glorioso. Agora o versículo 9, onde eu quero me desgastar um pouquinho mais com você. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Versículo 9. Então ele está dizendo aqui que vai chegar um tempo que nós vamos alcançar o fim da vossa fé. Não vai mais ser necessário a vossa fé. Até lá é necessário, mas estamos caminhando para chegar em um momento em que vamos alcançar o fim e não vai mais precisar. Qual é esse momento? A salvação das vossas almas. Aí você diz: Leonardo, eu já sou salvo. E eu creio que uma vez salvo eternamente. Bem, eu também creio dessa forma. Eu acredito que meu nome foi escrito no livro da vida. E uma vez escrito, não se pode apagar. Porque o meu Deus não vai escrever e apagar o meu nome. Eu não serei lançado fora de maneira nenhuma. Então eu sou salvo, uma vez salvo, salvo eternamente. Aí você diz: então eu já cheguei nesse ponto aqui, o fim da vossa fé, eu não preciso. Não, você precisa. Por quê? Porque a salvação que você está falando desse momento, que eu entreguei a minha vida para Jesus, é apenas uma parte do processo. É uma parte do estágio da salvação que Deus tem para nós. Por quê? Nós somos tripartite. Lembra que eu falei sobre isso? A esposa acabou de trazer um suco para mim. Quero tomar aqui. Se você não sabe, nossos vídeos não tem corte. É como se fosse uma live mesmo. Por que não faz uma live ao vivo ainda? Porque nós vamos chegar nos 1000 inscritos para fazer ao vivo. Muito bom, hein?
E deixar registrado. Então, é o primeiro estágio. É o primeiro momento. Só que não é o fim. Tem 3 estágios. Então, esse é apenas o primeiro estágio. Quando você entrega a sua vida para Jesus. Então, Romanos, capítulo 10, versículo 9, ele diz isso, que somos salvos. Mas primeiro, meu suco aqui me desconcentrou, mas vamos voltar. Nós somos, então, 3 partes. O que nós somos? Espírito, alma e corpo. E essas 3 áreas, o Senhor quer salvar as 3 áreas. Ele quer transformar. O nosso espírito, ele é vivificado. A nossa alma, ela é transformada. E o nosso corpo será glorificado. Então o meu espírito, ele foi salvo, vivificado no passado. Porque eu e você entregamos a vida para Jesus no passado. Alguns foi ontem, semana passada, eu fui há 19 anos atrás, cada um tem, então é passado. O meu corpo será glorificado. Quando? Quando Jesus voltar. O meu corpo será glorificado. Esse corpo natural, ele será trocado por um outro corpo. Amém? Isso fala do futuro. E o presente? O presente fala da alma, porque a alma está sendo transformada dia após dia. São 3 estágios. 1 Tessalonicenses 5:23, ele diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Diga tudo. Não é uma parte. Não é 80%, 70%. Mas santifique em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo. Tá entendendo? Espírito, alma e corpo. As 3 partes. Ele está dizendo aqui, está deixando claro nesse texto. E aí, os 3 estágios da salvação. Já vou subir tudo aqui para a gente não parar. Então, 3 estágios da salvação. O primeiro, que é do Espírito, é no início já da caminhada. Olha o que diz em Romanos 10:9. Diz assim: a saber se com a tua boca confessares. Confessar o quê? Ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo. Futuro. Será. Então aqui, ó, o processo iniciou. Aqui você aperta o botão. Eu creio. Entrega a minha vida agora ao Senhor Jesus. Ele é, a partir de hoje, Senhor da minha vida. Eu confessei com a boca, o público viu, e eu creio no meu coração. No meu coração tem essa fé. Eu creio, Paulo diz, será salvo. É salvo. Então você apertou o botão, tem um início. E o que é importante entendermos? Que dessas 3 partes, Deus, ele está no controle de 2 delas. E nós precisamos cooperar em um estágio. Então, o nosso espírito é vivificado, obra de Deus. Você entregou a vida para Jesus, reconhece Ele, tem um Senhor sobre a sua vida agora. Deus, ele vem e vivifica o seu espírito. Seu espírito agora está vivificado, ele está vivo agora. Agora você tem conexão com Deus. Você escuta a voz de Deus, você tem discernimento. Você se tornou filho de Deus. O seu corpo também é obra de Deus. Você viveu, alguns vão morrer e vão ressuscitar, outros serão arrebatados, mas todos teremos um corpo glorificado. É obra de quem dá esse corpo? Deus. Mas em um estágio da alma, Deus decidiu que nós viemos a cooperar com Ele. Não é transformado automaticamente. Tem uma cooperação sua. Tem uma cooperação minha. Eu coopero para essa transformação. Então, o que é a alma? A alma é mente, vontade e as emoções. A mente, a minha vontade e os meus sentimentos, as minhas emoções, são frutos da minha alma. E isso é transformado dia após dia. Eu dei um exemplo aqui, ó, o mentiroso. O que é isso?
Por exemplo, no mundo, o mentiroso, no mundo natural, no mundo corrompido, no mundo caído, o mentiroso, ele é o cara. Porque aquele que mente, que engana, que passa os outros para trás e que consegue ter lucros em cima disso, ele é o cara. Então o camarada ele chega assim, ele fala, ó, comprei esse carro por 10 mil, passei uma massa ali no batido que tinha, fiz um negocinho ali e tal, escondi isso e aquilo, vendi por 15 mil. O outro com a mente natural também fala, e vendi por 15 mil, assim, ó, foi, ganhei dinheiro, enganei, achei ali um trouxa para comprar, nem verificou, foi, agora já era. Outra pessoa com a mente natural, ele chega e fala, rapaz, você foi demais, hein? Você ganhou 5 mil assim, rapidão. E aí ele vai. Eu tô dando só um exemplo, mas a mentira, ela é aplaudida no mundo, na mente natural. Só que o que acontece? Agora, esse camarada, ele tem uma experiência com Deus. Esse homem, essa mulher, ela tem uma experiência com Deus. Agora, o espírito dela nasceu, vivificou. Ele está vivo agora. E agora, isso começa agora a incomodar, porque ele tem uma nova natureza. E agora começa uma guerra no seu interior. O fruto do espírito e as obras da carne. Um é fruto. Por que é fruto? Porque é consequência. Então, a árvore, uma laranjeira, não é uma obra que ela dê o fruto laranja. Não. É uma consequência por causa da natureza dela. Ela é uma laranjeira. E laranjeira faz o quê? Dá o fruto da laranja. Então é o fruto, é a consequência. Consequência de quem ela é, da identidade dela. Ela vai dar a laranja. Agora, a carne não. A carne não é fruto, a carne é obras. As obras da carne são Gálatas capítulo 5. Você pode meditar lá, né? Nós não vamos se desgastar nesse texto. Se você quiser, vai lá em Gálatas capítulo 5. As obras da carne são. E o fruto do Espírito. Por quê? Porque a conversão, ela não é uma mudança de religião. A conversão é uma mudança de natureza. Mudou minha natureza. Mudou os meus gostos. Mudou a minha preferência. Mudou os meus ambientes. Só que essa mudança de natureza acontece como? De dentro para fora. E não externo para dentro. Não é o querendo mostrar para os outros primeiro, porque isso seria externo. Ah, eu mudei a minha roupa. Agora eu mudei a minha roupa. Se isso é externo, você vai fazer para os outros ver. Se é interno, você agora não se sente bem com certos tipos de roupa. Para não ficar muito abrangente. Você usava uma mulher, usava uma mini saia. Bem curtinha mesmo. Agora, essa pessoa ela não se sente bem usando isso. Ela não se sente bem com isso. Então isso é de dentro para fora. Ninguém falou, ninguém mandou, ninguém disse que é pecado, ninguém disse que na igreja não pode, mas dentro de si. Tá entendendo? Então agora ela está obedecendo o quê? Tem esse dentro dela. Agora ela pode fazer ou não. Ela pode obedecer ou não. Então quando ela obedece, o que ela tá respondendo? A nova natureza dela. Porque dentro dela tem isso. Tá falando, tá impulsionando ela. E ela obedece. O que é isso? Tá obedecendo a natureza dela. Como pode obedecer também as obras da carne? Porque a carne vai querer, não, mas você pode, isso e aquilo, você pode, mostra isso e aquilo. Então tem ali uma obediência. E o que acontece na transformação? A vontade de Deus, como a vontade de Deus ela é manifesta? Através da palavra. A palavra de Deus manifesta a vontade de Deus. Como eu sei a vontade de Deus? Através da palavra. A palavra de Deus é a manifestação de Deus, a sua palavra. Então agora, vamos voltar lá no mentiroso. O cara é mentiroso, ele engana, mas agora ele teve uma experiência com Deus. Ele entrega a vida para Jesus. Sua vida é transformada. O espírito agora é vivificado. E agora ele muda os ambientes.
Agora ele tem um dia da semana, 2 dias da semana, que ele está em comunhão com outros irmãos e ele está indo escutar a palavra. Ele está em um culto, agora ele está adorando a Deus. Ele está lá, tem um tempo de oração, ele tem um tempo de louvor, ele está em um culto. E lá nesse culto agora, pastor, né, um irmão, abre a palavra e ministra a palavra. Então ele vai dizer, ele vai ministrar lá e ele vai começar a dizer sobre as obras da carne, e ele vai dizer sobre a vontade de Deus, e ali ele entende que a mentira, pela palavra exposta, ele entende que a mentira não agrada a Deus. Ele entendeu. Por que ele entendeu? Pela mente. E a mente é o quê? Alma. Então agora ele entende, pela palavra ministrada, traz a manifestação da vontade de Deus. Agora ele entende isso. E agora a sua vontade de mentir, ela é diminuída drasticamente. Por quê? Começou com a mente. Começou com a mente. A mente traz a evidência. Cara, não agrada a Deus isso. A mente de Deus não se satisfaz com isso, com a mentira. Então, a mente de Deus, como eu coloquei aqui, ó. Ver se eu consigo trazer um pouquinho mais. Isso, consigo. Já ir para o final, para a última parte. 21 minutos. Então, a mente de Deus não é mentira de Deus. É a mente de Deus, não é essa. Não é da mentira. É a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade. E a vontade de Deus não é que ele continue na mentira. É que ele venha a ser transformado. E a palavra de Deus, ela vai manifestar isso. Então, com a mente, com o entendimento, começa o movimento da vontade. Então, por isso que nós temos que ter contato com a palavra. Por que eu leio a palavra? Porque ela é obrigação, aí eu tenho que ler. Não. Você lê a palavra para ter comunhão com Deus e conhecer a sua vontade. E conforme você lê a palavra, o seu espírito ele é alimentado. E aí, conforme a palavra é revelada a você, a vontade ela é diminuída drasticamente. Então, quem traz isso, essa evidência é o entendimento. Primeiro se entende. Todos aprendem ouvindo. Agora, vamos fechar isso. Todos vão aprender ouvindo. Então, essa pessoa era mentirosa, ela vai no culto, o irmão diz para ela e ela entende e ela para de mentir? Sim ou não? Todos vão aprender ouvindo? Não. Tem pessoas que não vão aprender ouvindo, lendo, tendo comunhão. Então ele vai ouvir e ele vai continuar na prática da mentira. Ele não está respondendo conforme a sua natureza. Mas ele é o quê? Filho. Nós falamos na live passada. Se você ouviu a live passada, você já está entendendo onde eu quero chegar para a gente matar aqui, fechar. Não, matar é pecado, né? Fechar essa linha do pensamento. Se você prestou atenção, ouviu até você já entendeu. Se você não entendeu ainda, precisa ver a live passada. Ele continuou mentindo. Ele não está respondendo a sua nova natureza. A carne está mais alimentada, as obras da carne, ela está sendo manifesta. Ele continua mentindo, se enganando a si mesmo, fazendo as obras da carne. Ele não está obedecendo o seu entendimento que ele está ouvindo. O que acontece? Ele é filho, porque ele teve uma experiência com Deus. João 1,12. A todos quanto creram, Deus-lhe o poder de se tornarem filho de Deus. Ele não era, ele se tornou. Como? Crendo. João 1,12. Agora ele é filho. E se ele é filho, Deus disciplina. Deus corrige. Porque ele é filho. Então agora ele está mentindo, ele está fazendo errado. Deus é um Deus zeloso. Que cuida. O que Deus vai fazer? Entre sendo o melhor professor. Qual é o melhor professor? As provas.
as tentações. E agora a prova vai vir. E a prova vai fechando todas as portas para ele chegar em um ponto e dizer: eu tenho que me entregar. Eu tenho que parar com isso. É assim na sua vida, você pode observar. Então, às vezes, insistir no erro só vai cavucar ainda mais. E olha, eu falo para você, já vi isso diversas vezes. Como eu disse, eu quero fechar com isso, nas lives passadas. Muitas vezes, a maior tentação, a maior prova é obedecermos a nossa própria vontade. Então, Deus não vai vir colocar uma maldição sobre você. Muitas vezes, a maioria das vezes, é a gente, eu e você, respondendo aos nossos próprios instintos da nossa própria vontade. A gente fala, não, eu vou fazer. A gente usa até Deus. Não, Deus falou comigo. E eu vou. E não sei o quê. E papapá. E agora vocês vão. Aí o que acontece? A pessoa vai. E ela vai. Vai de cabeça. Ela rompe. Ela vai indo. Deus, irmão, presta atenção. Deus, ele não vai atrás. O que não entende? Sempre o culpado dos BOs da igreja, quem que é? Pastor. Se ele for atrás e a pessoa não vir, ele é o culpado. Se ele não for atrás, ele é culpado também. Mas como é que eu entendo Deus? Na parábola de Lucas, capítulo 15. O irmão, eu falei também nas aulas passadas, a gente vai entrelaçando. Devagarzinho a gente vai entendendo. Leonardo, você repete demais. Claro, repetindo vai trazendo clareza pra gente. A gente vai repetindo. Deus vai nos alimentando. Então ele chega, ele vai embora. O pai vai atrás dele. Aquele pai é Deus. Na parábola do filho pródigo, Lucas 15. Deus vai atrás do filho? Não vai. Ele vai lá e quebra a cara. Como que ele quebra a cara? Respondendo aos seus próprios instintos, à sua própria vontade. Ele vai, faz tudo. O que acontece? Quebra a cara. Vem as provações, acaba todo o dinheiro. Ele tá no chiqueiro, ele tá com fome. É luta, meu irmão. Tá no meio do chiqueiro. Acabou o dinheiro, acabou a amizade. Ele tá sozinho, tá com fome. Luta. E agora ali, o que acontece? Ele fala assim: na casa do meu pai tem comida. Os empregados lá comem bem. Ele tem o quê? Uma chave ali. Eu acredito. O Espírito tá falando com ele, tá movendo. Até ele chegar nesse ponto, muita água já passou debaixo dessa ponte. E aí ele decide por si só voltar. O pai não foi atrás. Ele não foi. Ele esperou. Porque ele precisava passar por esse momento de prova. E aí ele volta. No que ele volta e ele toma essa decisão, o que ele está fazendo? Ele está se humilhando, ele está deixando o ego dele no chão. Ele não está mais preocupado com o ego dele. Eu vou voltar para casa, é a minha casa, é o meu pai, vou voltar. Quem sabe pelo menos ele deixa eu trabalhar para ele. E ele vem, ele é surpreendido pelo amor de Deus. Aí o amor vem, Deus vem, o pai vem, o abraça e o ama de novo. Então é isso. Às vezes, na maioria das vezes, a nossa prova é causada por nós por eu e você queremos fazer a nossa própria vontade. Entre sendo o melhor professor. É sobre isso que o apóstolo Pedro estava falando. Então, para de lutar, para de querer fazer a sua vontade. Obedeça ao Senhor. Tenha um tempo de devocional, um tempo com Ele. Ouça. Vai alimentando o seu espírito. Conforme você vai mais alimentando o seu espírito, mais sensível você tem. Para você ter intimidade, você precisa de relacionamento. Precisa de relacionamento. Para você ter intimidade, para contar para alguém coisas muito pessoais, você precisa de confiança. E essa confiança vem através de quê? De relacionamento. Conforme você vai se relacionando, você vai conhecendo a pessoa e você diz: eu posso confiar nela. Eu posso confiar. Assim é Deus. Entra no seu quarto, fecha a sua porta e o seu Deus que te vê em secreto o recompensará. Amém? Assim nós encerramos mais uma live, encerramos hoje, esse dia de hoje, voltamos amanhã com mais um dia de lives aqui, estudando a primeira epístola de Pedro, e amanhã entramos no versículo 10 e no versículo 11. Qual é o desafio? Chegou até aqui? Leia todo o capítulo 1 de 1 Pedro para se familiarizar mais com a palavra. E nós se vemos no próximo vídeo. Fica na paz, um abraço e tchau. E tchau.